Exercício 1. A igualdade expressada por 3x menos 2 igual a 22 caracteriza uma equação. A sentença que melhor traduz essa equação é, item A. O dobro de um número adicionado 3 é igual a 22. Item B. O dobro de um número adicionado 2 é igual a 22. Item C. A metade de um número adicionado 2 é igual a 22. E item D. O triplo de um número subtraído 2 é igual a 22. Esse exercício foram dados 4 itens, o item A, B, C e D. Para resolvermos, nós vamos ter que traduzir cada item e comparar com a equação dada no enunciado, que é de 3x menos 2 igual a 22. O item que a equação que eu traduzir der 3x menos 2 igual a 22 é o item correto. Então vamos para o item A. O dobro de um número adicionado 3 é igual a 22. O número eu não sei, eu não quero saber que número é esse. Então é x, o dobro de um número, ou seja, do 2x, 2 vezes x. Adicionado, se estou adicionando, eu estou somando, mais 3 igual a 22. A equação que eu achei não é a mesma da equação do enunciado, que é de 3x menos 2 igual a 22. Então, o item que eu procuro não é o A. Vamos para o próximo. No item B, o dobro de um número, mesma coisa. Eu não sei qual o número é, então é o dobro do x. O dobro de um número adicionado 2. Se eu estou adicionando, eu estou somando 2. É igual a 22. Igual a 22. Essa equação também não é igual à equação dada pelo enunciado do exercício, de 3x menos 2 igual a 22. Vamos para o próximo item. A metade de um número, ou seja, eu peguei um número e dividi em 2. Ou seja, x dividido por 2. A metade de um número adicionado 2, ou seja, mais 2, é igual a 22. O item C, a equação também não é igual à dada pelo enunciado do exercício. Vamos para o item D. No item D, diz o seguinte: o triplo de um número subtraído 2 é igual a 22. O triplo de um número é 3 vezes um número que eu não sei, que é 3x. O triplo de um número subtraído 2, ou seja, menos 2, é igual a 22. A equação é idêntica, então o item que eu procuro é o item D. Se o tanque de combustível de um veículo tem capacidade para 48 litros e a taxa média de consumo é de 2 litros a cada 23 quilômetros, quantos quilômetros podem ser percorridos com um tanque cheio? Nesse exercício, eu quero saber quantos quilômetros o carro consegue percorrer com um tanque cheio. Esse tanque cabe 48 litros e a cada 2 litros utilizado pelo veículo, ele percorre 23 quilômetros. Então eu quero saber, com um tanque num total de 48 litros, quantos quilômetros o automóvel percorre. Então vamos fazer uma regrinha de 3 simples, aí, bem tranquila. 48 litros é a quantidade que cabe dentro do tanque cheio do nosso carro. Então, eu vou colocar aqui 48 e eu não sei qual a distância que ele percorre, né? Então, litros e distância. Então, vamos fazer assim. Litros
que é o 48, que é o tanque cheio. E a distância, quilômetro, quantos quilômetros? Eu não sei quantos quilômetros ele vai percorrer utilizando 48 litros. Então, eu ponho X. Eu só sei que a cada 2 litros, ele percorre 23 quilômetros. Litros embaixo de litros, distância embaixo de distância. Montei a minha regrinha. Agora vamos entender melhor. Vou fazer 48 sobre 2 é igual a x sobre 23. 48 sobre 2 é igual a x sobre 23. Faço uma multiplicação em cruz. 2 vezes x e 48 vezes 23. 2 vezes x vai dar 2x. 48 vezes 23 vai dar 1104. 1104. O 2 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Nós vamos inverter a operação. Vai ficar x igual 1104 dividido por 2. X igual 1104 dividido por 2 vai dar 552 quilômetros. Então, o veículo ele consegue percorrer aí 552 quilômetros com um tanque cheio, num total de 48 litros, gastando 2 litros a cada 23 quilômetros. Exercício 3. A fórmula que fornece o preço de uma corrida de táxi em função à distância percorrida é P é igual 2,5D mais 4,5, onde P corresponde ao total pago pela corrida e D o valor da distância percorrida. Responda os itens abaixo. Item A. Quanto vai custar uma corrida de 8 km? Item B. Qual foi a distância percorrida, sabendo que a corrida total custou R$50? P é igual a 2,5D mais 4,5, onde P é o total que vai ser pago e D é a distância percorrida. A pergunta do item A é: quanto vai custar uma corrida de 8 km? 8 quilômetros é a distância percorrida. Então, no lugar do D da nossa equação, eu vou pôr 8 quilômetros. D, que é a distância, é igual a 8 quilômetros, que foi informado pelo item A. Agora, na nossa equação, que é P é igual a 2,5 vezes D. O D é 8, então no lugar do D eu vou pôr 8, mais 4,5. O pontinho é vezes agora. Primeiro eu vou resolver a multiplicação. 2,5 vezes 8. 2,5 vezes 8 é igual a 20. Então, P é igual a 20. Mais 4,5. P é igual a 20 mais 4,5 vai dar 24,5. Aliás, 24,50. Então, o total que foi pago numa corrida de 8 km de R$ 24,50. O item A está resolvido. Vamos para o item B. No item B, a corrida custou R$50. Eu quero saber qual foi a distância percorrida. Eu quero encontrar o D agora. P é R$50, é o total que foi pago. D é o que eu quero, é a distância percorrida. Eu não sei quanto
qual a distância percorrida. Então, na nossa equação, no lugar do P, eu vou pôr R$50. Então, eu não preciso colocar vírgula 00, só ponho 50. Então, vai ficar assim. P é igual a 2,5D mais 4,5. No lugar do P, eu vou pôr 50. 50 é igual a 2,5D mais 4,5. Agora, o que eu quero é o D, é a distância percorrida aí. Eu vou fazer de tudo para isolar o D. Então, 4,5 que está positivo, ele vai para o outro lado com o sinal invertido, com a operação invertida. Se é mais, vai menos. Então, vai ficar 50 menos 4,5 é igual a 2,5D. 50 menos 4,5 é igual a 2,5D. Vai dar 45,5, que é igual a 2,5D. O 2,5 está multiplicando o D. Ele vai passar dividindo 45,5. Vai ficar assim. D é igual a 45,5 dividido por 2,5. D, que é a distância que eu estou procurando, é igual. Então, eu vou dividir 45,5 por 2,5. A distância percorrida aqui vai ser 18 quilômetros. Então, o passageiro pagou R$50 numa corrida de 18 quilômetros. Sabendo-se que duas ou mais figuras planas são congruentes quando possuem a mesma forma e as mesmas medidas, é correto afirmar que, item A, todos os paralelogramos são semelhantes, item B, todas as circunferências são congruentes, item C, todos os trapézios são congruentes, item D, se os lados de dois quadrados têm as mesmas medidas, então eles são congruentes. Nesse exercício, vamos analisar as 4 afirmativas e descobrir qual delas é a correta. No item A, todos os paralelogramos são semelhantes. Falso. Nem todos têm a mesma medida. No item B, todas as circunferências são congruentes. Falso também. Nem todas são iguais, nem todas têm as mesmas medidas. No item C, todos os trapézios são congruentes. Falso. E no item D, se os lados de dois quadrados têm as mesmas medidas, então eles são congruentes. Verdadeiros. Eles só são congruentes se os lados tiverem as mesmas medidas. A resposta do nosso exercício é a letra D. O ponto médio de um segmento divide-o em, item A, 8 segmentos congruentes, item B, 3 segmentos congruentes, item C, 4 segmentos congruentes e, item D, 2 segmentos congruentes. De acordo com o enunciado, vamos localizar qual das 4 afirmativas é a correta. O ponto médio de um segmento divide, item A, 8 segmentos congruentes. Falso. Por quê? O ponto médio não pode dividir uma reta em 8 segmentos, em 8 pedacinhos iguais. No item B, 3 segmentos congruentes. Também é falso, porque o ponto médio não divide uma reta em 3 pedacinhos iguais. No item C, 4 segmentos congruentes. Também é falso, porque o ponto médio não divide uma reta em 4 segmentos iguais. E no item D,
dois segmentos congruentes. O item D é verdadeiro, porque o ponto médio ele divide a reta em dois segmentos congruentes, ou seja, em duas partes iguais. A resposta do nosso exercício é a letra D. Aplicando as propriedades das potências, resolva os itens abaixo. Item A: x ao cubo vezes x elevado à quinta potência. Item B: y elevado à sexta potência dividido por y elevado à quarta potência. E item C: entre parênteses, a ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Vamos utilizar as propriedades das potências e resolver os itens A, B e C. No item A, nós temos x elevado ao cubo vezes x elevado à quinta. Agora, eu vou observar que há uma multiplicação. Se há uma multiplicação, então eu vou associar com uma soma. Potência de mesma base da multiplicação. Base é x. Conserva a base e soma os expoentes. Os expoentes são 3 e 5, então vai ficar 3 mais 5. Logo, a resposta vai ser x elevado a 8. Vamos para o item B. Y elevado a 6 dividido por y elevado a 4. Se está dividindo, eu vou subtrair. Então, y é igual. Aliás, potência de mesma base na divisão potência de mesma base na divisão conserva a base, subtrai expoentes. Então, vai ficar 6 menos 4. Tanto o 6 quanto o 4 são expoentes. Então, y elevado a 6 menos 4, 2. A resposta do item B é y ao quadrado. Vamos para o item C. Potência de potência. Eu vou copiar a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 2 é 4. Então, A elevado à quarta potência. E respondendo aí o item C. Simplifique as expressões algébricas abaixo. Item A: 2x ao cubo vezes, entre parênteses, 10x ao cubo mais 4x à quarta potência mais x elevado a 2 menos 4. Item B: tudo isso é uma divisão, então vai ficar da seguinte forma: 2x elevado ao cubo mais 4x à quarta mais 6x elevado a 3, tudo isso dividido por 2xy ao quadrado. Vamos resolver os dois itens do exercício. No item A, 2x ao cubo vezes, abre parênteses, 10x ao cubo mais 4x à quarta mais x ao quadrado menos 4. Eu vou fazer passo a passo para você entender. Vamos começar. O 2x elevado ao cubo, ele multiplica todos os itens que estão dentro dos parênteses. Vou fazer um por um. Primeiro, nós vamos começar a multiplicar os números. 2 vezes 10 é 20. Potência de mesma base da multiplicação. Eu conservo a base e somos os expoentes. X ao cubo vezes x ao cubo vai ficar assim. X, que é a base, 3 mais 3. Mais, agora, o 4. 2 vezes 4, 8. X ao cubo vezes x à quarta, copio a base que é x, 3 mais 4. Mais, o x ao quadrado não tem número, então ele tem um
aqui escondidinho. 2 vezes 1, 2. X ao cubo vezes x ao quadrado, eu copio a base e somos os expoentes. O menos, o 4 não tem nenhuma letra, então eu só vou multiplicar o número. 2 vezes 4, 8. E copiar o x ao cubo. É claro que se você já entendeu, você pode fazer direto. Eu estou fazendo um passo a passo para que você entenda um pouquinho melhor. 20, x, 3 mais 3, vou resolver as somas, vai dar 6. Mais 8x, 3 mais 4 vai dar 7. Mais 2x, 3 mais 2 deu 5, menos 8x ao cubo. E o nosso item A fica assim. Eu não posso somar os itens, os componentes, porque o x ao cubo, aliás, o x à sexta é diferente de x a 7 e assim por diante. O que eu posso fazer é colocar na ordem 8x elevado a 7 mais 20x elevado a 6 mais 2x elevado à quinta menos 8x elevado à terceira. A ordem de expoentes aí. A resposta do item A é essa. E agora no item B temos 2x ao cubo mais 4x à quarta mais 6x ao cubo, dividido por 2xy ao quadrado. Vamos observar que eu tenho dois termos semelhantes aqui. Eu tenho o 2x ao cubo e o 6x ao cubo. Eles são semelhantes. Então, eu posso agrupar e somar, ou somar os dois. Se eu tenho 2 de um lado e 6 do outro, então, no total, eu terei 8. Vai ficar assim, 8x ao cubo mais 4x à quarta, dividido por 2xy ao quadrado. O x à quarta, aliás, o 4x à quarta eu não posso somar com 8x ao cubo, porque os expoentes são diferentes. Agora eu vou fazer a divisão. Ele está somando 8x ao cubo mais 4x à quarta, tudo isso dividido por 2xy ao quadrado. Eu vou separar isso aqui para você entender. Vai ficar assim, 8x ao cubo sobre 2xy ao quadrado mais 4x à quarta sobre 2xy ao quadrado. Observe cada item agora. Em cima eu tenho x ao cubo, embaixo eu tenho x e y ao quadrado. Y eu não vou mexer, só tenho que mexer com os números e com o x. O y não dá para mexer porque ele não tem correspondente na parte de cima. Então vai ficar assim. O que você tem que entender? Que x ao cubo é x vezes x vezes x. X à quarta é x vezes x vezes x vezes x. 4 vezes a multiplicação. Na divisão de potência de mesma base aqui, ó. Tá dividindo. Eu conservo a base e subtraio expoentes. Então vai ficar assim. Vamos dividir primeiro os números. 8 dividido por 2 dá 4. X ao cubo dividido por x. Se o x não tem nada, ele tem o número 1 aqui. Então vai ficar x 3 menos 1. E o y ao quadrado fica lá porque não tem como mexer com ele. Ele fica quietinho no lugar dele. Então vai ficar 4x ao quadrado sobre y ao quadrado. Ótimo. E o outro, 4x à quarta, dividido por 2xy ao quadrado. Vai ficar, divido primeiro os números. 4 dividido por 2 vai dar 2. Eu vou fazer aqui separadinho. 4x à quarta, 2xy ao quadrado. Então vai ficar 4 dividido por 2 vai dar 2. X à quarta dividido por x é x à quarta menos 1.
e o y embaixo ao quadrado. Então vai ficar 2x ao cubo dividido por y ao quadrado. Agora eu vou montar a resposta do nosso exercício. Vai ficar 4x 4x ao quadrado dividido por y, 4x. Agora eu vou montar a resposta do nosso exercício, que vai ficar assim: 4x ao quadrado mais 2x ao cubo dividido por y ao quadrado. E esse é o resultado do nosso exercício. Tudo que é bom dura pouco. Nossa aula se encerra aqui. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas com ela.